Vou começar de novo, o microfone estava silenciado. Bom dia a todos. Meu nome é Larissa, estamos aqui para mais uma palestra sem a presença do público do Centro Espírita A Verdade Saindo no Oriente, que fica em Pirapitinga, 5º Distrito de Bom Jesus, Itabapuana. E, para começar, eu vou fazer a leitura da página e a prece inicial. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 85, e o adúltero. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Diz João, no capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria, inexplicável, inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então, elevemos os nossos pensamentos na busca pelo alto, pelo melhor de nós mesmos, rogando a Jesus, aos espíritos amigos, que nos amparem para que possamos tirar o melhor proveito das palavras do Rosselli, em benefício próprio, para nos melhorarmos, para melhorarmos o lugar em que vivemos. Que tenhamos em mente que cada palavra aqui proferida serve para cada um de nós. Se estamos aqui, num momento, é para aprender com ele. Sejamos humildes para reconhecer e que façamos o melhor proveito possível da oportunidade que nos é dada. Rosselli, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Passo para você a palavra. Bom trabalho. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Larissa. Muito obrigado pelo convite, para estarmos aqui fazendo essas singelas reflexões. Se o som não estiver bom, por favor, comuniquem aí. Está dando para ouvir direitinho, mas acredito que esteja, né? É um prazer muito grande estar aqui para fazer as nossas reflexões no Centro Espírita A Verdade Saindo no Oriente, né? Que nome bonito, né? Inclusive, a palavra Oriente, nas escolas iniciáticas, eles usam os termos Oriente Eterno, significando plano espiritual. E aí tem um ditado muito conhecido no meio espiritualista,
que diz que a verdade vem do Oriente, porque realmente as civilizações orientais são mais antigas, então já acessaram alguns conhecimentos que antes ficavam restritos naquelas escolas de mistério, e agora esse conhecimento está sendo espalhado, principalmente através do Espiritismo, o conhecimento da vida espiritual, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, dessa realidade extrafísica que nos envolve, que está em nós, que está em tudo, mas muitas vezes oculto, essa realidade oculta aos olhos daquele que enxerga apenas a matéria. Então, é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui para refletirmos nessa manhã de domingo sobre esse tema que colocamos aí, que é esperança além da crise. Meus irmãos, colocamos esse tema, esperança além da crise, porque nós estamos vivenciando nos últimos anos, principalmente, nos últimos meses, nos últimos anos, muitas crises na nossa sociedade. Crises, de modo geral, em vários âmbitos da vida das pessoas. Nós temos uma crise econômica, especialmente aqui no Brasil, os preços subindo muito, desemprego. Nós temos uma crise social, nós temos uma crise sanitária na pandemia, que graças a Deus estamos saindo dela, mas é uma crise que já dura quase 2 anos praticamente, Parou a sociedade, parou o mundo. Nós temos crises ligadas às guerras, a conflitos diversos, e nós temos percebido que isso tem causado na vida das pessoas uma certa desesperança em muitas delas. Nós temos encontrado pessoas que chegam perto de nós achando que o mundo está acabando, que não tem jeito, que as coisas estão muito ruins, que nós temos muitas dificuldades em resolver. E isso causa, inclusive, transtornos emocionais, transtornos psíquicos, transtornos que trazem, às vezes, uma propensão ao suicídio, à depressão, ao estresse continuado, porque o ser humano, muitas vezes, ele se sente muito fragilizado diante dos desafios da vida, quando ele não tem um suporte espiritual, um suporte, estou falando, relacionado às suas crenças, às suas convicções, ao seu conhecimento, quando ele não consegue vislumbrar algo além desse mundo físico, ele pode realmente olhar para o mundo e achar que está tudo muito ruim, que não tem jeito, que não vai melhorar. E aí a questão religiosa entra com uma importância muito grande para a vida psíquica do indivíduo. Consideramos que todas as religiões são caminhos que levam para o mesmo objetivo, que é Deus. E o Espiritismo, em especial, tem uma visão, uma linguagem racional que atende às nossas sede de entendimento, de compreensão, por que as coisas acontecem, qual é o propósito e, principalmente, o que podemos fazer para superar os desafios, para melhorar a situação, para superar essas crises, Então, meus irmãos, quando a gente começa a aprofundar nos estudos espirituais, espíritas, e todos nós aqui somos aprendizes, nós começamos a entender que no mundo físico, principalmente, existem 2 forças que regem a vida, que é uma força que ordena e outra força que destrói. E, por incrível que pareça, essas 2 forças são necessárias no desenvolvimento da evolução do ser. Tanto a que ordena, que traz ordem, harmonia, quanto a que desconstrói, a que quebra paradigmas, que quebra estruturas, muitas vezes cristalizadas. Então, muitas vezes, momentos de crises pelos quais nós passamos é apenas a fase onde essa força da desestruturação, da destruição, está se manifestando. Não para destruir e acabar, mas para reconstruir algo, ou
depurar algo, aperfeiçoar alguma coisa. Então, a gente percebe que as filosofias orientais, elas já tratam, já falam sobre essas duas forças. O taoísmo, o hinduísmo. O hinduísmo chama o nosso mundo físico como Maya, que é o mundo da ilusão. Então, quando nós queremos colocar um sentimento de eternidade no mundo físico, nós estamos plantando frustração, porque o mundo físico ele está o tempo todo mudando. As estruturas físicas são impermanentes. Os espíritos dizem que o processo de reencarnação aqui na Terra é muito mais doloroso para o espírito do que o processo de desencarnação. Porque quando o indivíduo ele está desencarnando, principalmente quando ele viveu uma vida correta, no esforço em fazer o bem, é uma libertação para a alma. Ela está saindo de um mundo físico impermanente, denso, uma matéria densa, um corpo físico denso, e ela está alcançando a liberdade. A liberdade para ela se manifestar, para ela viver nas vibrações que o coração dela já está afinizado, né? Agora, na hora de reencarnar, é um processo de perturbação para o espírito, porque ele está saindo de um plano de existência onde ele vibra numa faixa e ele está descendo no sentido figurado, né? Para um plano denso, um plano físico, onde ele vai ter que adquirir um corpo físico, manifestar-se aqui no mundo através de um corpo físico. Muitas das suas potencialidades espirituais serão meio que abafadas devido à matéria densa. Então, a comunicação fica mais difícil, a locomoção fica mais difícil. É um mundo onde tem doença, onde tem guerra, onde tem miséria, onde tem várias estruturas ainda voltadas para a matéria, o consumismo, a idolatria do corpo. Então, isso tudo para o espírito é como se fosse uma prisão. Então, a gente percebe que como nós estamos aqui no mundo físico, e é uma estada muito importante para nós espiritualmente, é um mundo onde a gente sempre vai perceber, pelo menos enquanto esse mundo for de provas e expiações, essas duas forças, a força de ordenação e a força de destruição. Para isso, meus amigos, eu vou trazer uma questão de O Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec, né, no dia 18 de abril de 1857, que é o nosso livro primeiro da doutrina espírita. Na questão 728, no capítulo Lei de Destruição, os espíritos trataram sobre isso. Olha bem o que Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais. A destruição é uma lei da natureza? E aí os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, veja bem, qualquer momento de crise pelo qual nós passamos, de certa maneira, é uma força de destruição. Mas de destruição de quê? Muitas vezes é uma força de destruição de nossos paradigmas arcaicos, ainda cristalizados no ego. Quando, por exemplo, um indivíduo que tem muito orgulho do seu nome se vê vítima da maledicência alheia, esse indivíduo ele está passando por uma crise. Uma crise porque, de repente, ele pode estar vendo uma destruição de uma imagem que ele formou. Mas essa imagem que ele formou não é ele. É uma imagem que ele cultivava, que o ego cultivava. Então, é uma destruição que, na verdade, está destruindo um apego ao próprio ego. Percebem Jesus, por exemplo, como está na questão de O Livro dos Espíritos, na questão 625, é o nosso modelo e guia, é o maior espírito que desceu aqui na Terra.
É aquele que alcançou um grau de perfeição tamanho que ele era o próprio porta-voz de nosso Pai aqui na estada terrena. Ele passou por crises. Jesus chorou várias vezes. Jesus ele foi preso, ele foi abandonado. Toda aquela multidão que ele ajudou, que ele esclareceu, que ele curou, onde estava aquela multidão quando ele estava preso? Onde estava aquela multidão na hora do julgamento, lá na hora do plebiscito que o governador romano fez para escolher se ele seria solto, Jesus, ou se Barrabás, um bandido da época, seria solto? E eles escolheram o Barrabás e deixaram Jesus ser crucificado. Onde estavam todas essas pessoas? Quando ele estava pregado na cruz, o evangelho fala que quem estava ali era a mãe dele, porque as mães, geralmente, elas nunca nos abandonam, e um discípulo, João, que, por sinal, cuidou da mãe dele, a pedido dele, pregado na cruz, quando ele vira para ela e fala assim: mulher, eis aí o seu filho. João, eis aí sua mãe. Deixou a mãe aos cuidados de João. Mas onde estava todo aquele público que foi ajudado por ele quando ele estava na cruz? Abandonaram, sumiram. Era uma crise. Mas essa crise Jesus já tinha previsto. Ele sabia tudo isso que ia acontecer e se preparou para isso antes. Dá para perceber no Evangelho claramente a preparação para todo esse momento, porque tudo isso fazia parte da missão dele. E até que ele consegue superar isso, ele transcende isso. Transcende o próprio ego, a própria persona que estava ali pregada na cruz, a ponto dele pregado na cruz virar e falar assim para uma conversa interna com Deus: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então veja bem, Jesus estava pedindo perdão para aqueles que o estava assassinando. Então a gente percebe que a crise nesse mundo de provas e expiações, ela é natural na vida do ser humano, porque ela faz parte da própria natureza desse mundo ainda de impermanência. Quando adentrarmos a uma nova era, que já estamos no limiar dela, no mundo de regeneração, não haverá tantas crises. Por que não haverá tantas crises? Porque não haverá necessidade mais delas. A crise ela só existe enquanto há uma necessidade de aprendizado para alguma coisa, para nós crescermos em algo. Quando existe alguma proposta pedagógica da própria vida, para que a gente quebre alguns conceitos cristalizados, egoístas, e libere mais a compaixão, um olhar mais amoroso em relação à vida, ou em relação a nós mesmos também, para que a gente consiga perceber o amor de Deus envolvendo a nós e envolvendo a todos. Então, nos mundos felizes, não existe mais crise. Primeiro, porque não existe mais essa matéria tão densa, já houve uma transmutação da própria energia do mundo. Então, o espírito já vive mais emancipado. Mas, principalmente, não existe crise porque ele já vive no amor de Deus. A crise, ela acontece quando nós ainda não estamos totalmente integrados ao amor de Deus. E aí ela vem como aquela professora rígida para nos ensinar a voltar de novo para a casa do Pai, voltar de novo para dentro de nós mesmos, através do princípio do autoconhecimento, e aí continuarmos evoluindo. A gente percebe claramente, meus irmãos, que nós estamos num momento de dor de parto. Quando uma mulher aqui na Terra vai ganhar o seu bebê, ela entra num processo de dor, a dor do parto. Nós temos aí a nossa querida irmã Larissa, que já trouxe essa alma junto com o nosso irmão João, mais uma nova alma aqui na Terra, né? O neném que chegou abençoado, né? E que seja abençoado sempre. Olha bem como foi o processo. A dor do parto é uma dor para nascer uma vida nova. E quando a mulher ganha a criança, o relax é intenso.
A felicidade supera toda a dor que possa ter sentido. A felicidade de ter a criança nos braços. A felicidade de receber aquela alma querida para educá-la e cuidar. Então, o mundo está passando por essa dor do parto. Parto de um mundo novo que virá. Não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo. Um mundo velho, um mundo ainda arraigado a preconceitos, a preconceito de raça. Como nós temos visto pessoas ainda preconceituosas, porque um é branco, outro é negro, outro é amarelo, e criando essas divisões, como se todos nós não fôssemos da mesma família humana, todos nós somos irmãos. A raça só existe uma, que é a raça humana. Então, às vezes, tem que vir algumas crises para o indivíduo quebrar esses preconceitos internos, encarar com mais nitidez o que é a verdadeira família. Preconceito de casta, né? A família X, a família Y, são nomes, são apenas nomes. A questão biológica é apenas o sangue, mas a verdadeira família é a família do espírito, é onde reina a afinidade, o amor, o compromisso, o respeito, a liberdade, a admiração. Essa é a família real, que pode ser também a família biológica, mas pode também não ser. Então, o indivíduo, às vezes, tem que passar por algumas crises internas, relacionais, profissionais, para poder enxergar isso. Existe o preconceito religioso também. A religião X, a religião Y, a minha religião é a verdadeira, a minha religião é a certa, a minha religião é a melhor, o meu Deus é o melhor. Eu já vi isso, meus irmãos. Como assim o meu Deus? Então tem vários deuses, um Deus é melhor que o outro? Só existe Deus. E Deus está em toda parte. Deus está em todas as religiões, onde o sentimento ali é o sentimento no bem, sincero. É a prática da caridade. Ali está Deus. Deus é o próprio amor que visita o coração das pessoas. Quando o indivíduo está integrado no amor, ele está integrado em Deus, independente de onde ele esteja. Independente até se ele é religioso ou se não é. Se ele vivencia o amor internamente, ele está vibrando em Deus, às vezes sem ele saber. Então o indivíduo, às vezes, ele tem que passar por alguns desafios nessa área também, para ele quebrar esses preconceitos internos e poder vislumbrar a grande família universal que envolve o planeta todo. Então é uma crise também, às vezes, necessária. Mas nós temos crise de status social, crise de várias modalidades, crise de vários tipos. Certa feita, eu estava conversando com um irmão de outra determinada religião e estávamos falando sobre a questão da fé e da caridade. E aí o indivíduo estava defendendo ardentemente que só a fé salvaria. Dentro desse pensamento cartesiano, muitas vezes, que nós temos de dividir muitas coisas, né? E aí estávamos explicando para o indivíduo que fé e caridade andam juntas. Uma não existe sem a outra. Sempre é necessário que as duas estejam integradas no ser para que aconteça. A caridade, ela é filha da fé. À medida que esse sentimento inato que temos de sabermos que somos almas e somos todos irmãos, a caridade, ela se faz natural. Não calculada, mas ela se faz natural. A bondade é manifesta espiritualmente de forma natural. Jesus ajudava até em respirar. A vibração dele já ajudava onde ele chegava. É comum as pessoas falarem sobre Chico Xavier. Algumas pessoas se aproximavam, muitas pessoas se aproximavam do Chico, e sem o Chico falar nada, as pessoas começavam a chorar. Só de estar perto dele. Mas como assim as pessoas começavam a chorar? O que acontecia ali? Nem as pessoas sabiam explicar, mas elas se emocionavam. Porque o Chico, ele devia vibrar numa faixa, principalmente quando o benfeitor espiritual Emmanuel, outro guia espiritual, estava próximo também, que as energias dele emanavam em volta. Então as pessoas que chegavam sentiam aquela energia. E essa energia é uma energia desbloqueadora do ego.
uma energia de bondade intensa, quando uma pessoa vibra numa energia da bondade, do amor, qualquer pessoa que se aproxima sente, e alguma reação vai acontecer ali, porque o inconsciente da pessoa sente aquela energia. É como, por exemplo, se vier alguma pessoa querendo brigar com você, se você se aproxima da pessoa de forma desarmada, sinceramente, de forma desarmada, a pessoa não sabe o que fazer. A pessoa perde todo o propósito ali naquele momento. Porque você está sincero, você está desarmado, você está vibrando na faixa do amor. Assim acontecia com Chico Xavier, assim acontecia com Paramahansa Yogananda, um grande líder espiritual do hinduísmo. Às vezes pessoas chegavam perto dele para perguntar alguma questão da vida, um questionamento interno, e ele apenas falava assim: senta aí um pouquinho e fica meditando junto comigo. E aí ele meditava, durante a meditação a resposta vinha para a pessoa, aparecia na mente dela. Então a gente percebe que quando a gente começa a trazer esse entendimento de que as crises fazem parte do processo evolutivo, nós aceitamos mais a crise. Nós passamos por ela com mais resignação. Nós conseguimos passar pela crise com mais aceitação. Mas não é aquela aceitação mórbida, não é aquela aceitação onde você fica acomodado apenas sofrendo. Não. O Espiritismo não prega sofrimento, ele prega alegria, felicidade, mas ele mostra que o sofrimento é apenas para nós nos desvertirmos de algumas coisas para alcançar essa felicidade. Então, essa aceitação é uma aceitação dinâmica. O indivíduo ele vai olhar, a situação está difícil, o que eu posso fazer? Se tiver alguma coisa que fazer, ele vai fazer. Se não tiver nada para fazer, não tiver como fazer nada, ele não vai fazer nada. Mas sempre tem algo para fazer. Pelo menos orar já é um começo. Se a situação está difícil, se está complicada, vamos orar. Vamos praticar uma meditação para acalmar o sistema nervoso, para acalmar a mente. Vamos procurar ajudar alguém, se puder ajudar. Ou seja, vamos caminhar devagar, sem pressa, sem anseio, permitindo que a situação apareça do jeito que ela está aparecendo. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós sofremos muito não pelas coisas que estão acontecendo, mas é pela dimensão que a nossa mente está dando a essas coisas que estão acontecendo. A nossa mente, ela supervaloriza muitas vezes as situações e criam verdadeiras histórias em torno das situações e nos tiram daquilo que é a realidade. Às vezes a situação ela é desse tamanho, mas a mente ela coloca a situação enorme. E é importante que a gente veja a situação como ela é. Mas aí, como a gente consegue sair desse fluxo, dessa história de sofrimento que a mente nos conta em torno da crise? Como nós conseguimos nos libertar disso? O que faz com que a gente fique agarrado nisso? É a nossa própria mente acelerada, por incrível que pareça, meus amigos. Nós pensamos demais. O pensamento é uma conquista evolutiva, é uma conquista do espírito. Mas já perceberam que nós pensamos 90% sobre coisas que não estão acontecendo agora? A gente está parado aqui, muitas vezes ouvindo um irmão falar, e nós estamos pensando o que nós temos que fazer daqui uma hora, o que nós temos que fazer daqui um dia, o que vai acontecer daqui um mês, aqueles compromissos, e a mente está rodando. Ou às vezes nós estamos em outro lugar, podendo usufruir e aproveitar uma situação ali, e nós estamos pensando aquilo que nós fizemos ontem, aquilo que a pessoa falou para nós antes de ontem, ou aquilo que aconteceu uma hora atrás, ou 10 anos atrás. Se a gente observar bem, a nossa mente fica 90% no futuro e no passado. E a gente reserva apenas 10% para o momento presente. A gente não consegue vivenciar por inteiro o momento presente. A mente sempre foge do agora. E toda libertação espiritual ela só se faz agora, quando você consegue estar por inteiro
ali onde você está. Se você está lavando uma panela, que você esteja por inteiro lavando a panela. Se você está se alimentando, que esteja por inteiro se alimentando. Isso, essa aceleração mental que não tem permitido nós vivenciarmos o momento presente, foi detectada por vários cientistas na área da psicologia, da psiquiatria. Um deles é o Dr. Augusto Cury, que talvez algum irmão já conheça, que escreveu muitos livros, né? O Dr. Augusto Cury, ele defendeu uma tese de doutorado, dissertação de mestrado, e um dos temas desses trabalhos acadêmicos dele foi a chamada SPA. Ele denominou de Síndrome do Pensamento Acelerado. E ele detectou que realmente muitas pessoas estão com o pensamento muito acelerado. E, segundo ele, é ocasionado muito pelos próprios aparelhos eletrônicos, pelos jogos, pela internet. Como tudo que Deus nos oferece é para o bem, mas às vezes acabamos também excedendo, né? Então ele detectou esse pensamento acelerado nos jovens, nos adultos. Eu, como professor, agora que as aulas estão retornando depois da pandemia, né, graças a Deus, nós temos percebido a chegada de muitos alunos com transtornos emocionais, psicológicos, e a gente percebe que a mente não para. A mente fica pensando uma coisa, pensando uma outra, e a pessoa não aquieta, não se acalma. Qualquer crise que aconteça em torno da pessoa, quanto mais acelerada a pessoa está, maior essa crise vai se manifestar. Quanto mais ela trouxer um silenciamento para dentro de si mesmo, mais ela vai olhar a situação como realmente ela é. Jesus falou isso há 2000 anos, quando ele dizia assim: por que vos andais tão inquietos? Olha bem o que Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, deixe que cada dia dê conta do seu próprio mal ou do seu próprio fardo, em outras traduções bíblicas. O que Jesus estava falando? Vamos viver o momento presente. Deus se manifesta na vida da gente através desse momento. Será que eu estou percebendo direito cada segundo da minha vida? Quando eu perguntei à minha querida mãe, que eu não vou falar a idade dela, porque ela ficou brava comigo, mas está octogenária, nessa fase aí. Eu acho que ela está me assistindo aqui. Eu perguntei um dia para ela assim: mãe, dentro da experiência de vida da senhora, de muitos anos, eu gosto muito de conversar com os idosos e perguntar essas coisas. O que é mais importante na vida? O que a senhora pode me dizer que é mais importante na vida, dentro dessa existência maravilhosa que a senhora viveu, e longa, e se Deus quiser, ainda vai seguir muito para frente? Olha bem a resposta que minha mãe deu. Sério, o mais importante na vida são os momentos que vivemos. Olha bem. O mais importante são os momentos que vivemos. Será que estamos vivendo os nossos momentos por inteiro? Será que estamos vivendo os momentos da nossa vida de verdade? Ou quando nós estamos fazendo uma coisa, nós estamos sempre pensando em outra coisa? Ou quando nós estamos num lugar, mentalmente, nós estamos sempre em outro lugar? Será que a gente está percebendo a beleza da vida quando a gente acorda de manhã e olha pela janela e percebe o sol entrando? Aqui na minha cidade, Espera Feliz, estava fazendo muito frio ontem. E hoje o sol apareceu. Não sei se ele continuou, acho que ele continua ainda. E quando eu olhei aquele sol, mas foi tão lindo. Será que a gente admira o sol e agradece pelo sol? Será que a gente agradece pelo ar que nós respiramos? Nós podemos respirar. Durante esse período de pandemia, muitas pessoas não puderam respirar. Será que nós agradecemos? Será que nós apreciamos um café da manhã, um pão com manteiga, uma fruta? Nós degustamos isso com sentimento de gratidão? Será que quando a gente está caminhando, a gente agradece por poder caminhar? Mas não é agradecer e ficar falando mentalmente, obrigado, não.
Será que nós estamos sentindo com gratidão o ato que estamos executando? O espírito Joana de Ângeles, que escreve através do orador Divaldo Pereira Franco, diz que nós vivemos em um banquete espiritual a todo momento na nossa vida, mas nós não percebemos, nós não enxergamos. Esse banquete espiritual é a nossa própria vida, é a vida que estamos vivendo agora, de podermos andar, de podermos respirar, de podermos conversar, de podermos enxergar, de podermos nos emocionar, de bater um papo com um amigo. Será que a gente está percebendo essa vida que é real ou nós estamos vivendo na vida mental, cheia das preocupações do mundo? É lógico que nós temos que ter responsabilidade com o mundo, com os nossos compromissos do mundo, mas nós não podemos deixar que isso afogue a esperança de nossa alma. A gente não tem que deixar que as dificuldades do mundo abafem a beleza e a natureza do espírito. É importante a gente perceber. Então, o primeiro passo para passarmos por qualquer crise de forma mais serena é enxergar que muitas vezes essa crise está dentro de nós mesmos. Essa crise é um tipo de pensamento compulsivo que não para, que está nos fazendo sofrer. Então, a primeira coisa é perceber como que o nosso pensamento nos leva para lá, nos leva para cá e não deixa a gente vivenciar o momento presente. Não deixa a gente vivenciar o agora. Qualquer propósito, qualquer ação, eu só consigo fazer agora. Meus irmãos, passado e futuro, vou falar de uma forma um pouco forte aqui, mas é para a gente poder chegar na linha desse pensamento. Passado e futuro não existem. Não tem existência própria. O passado, ele existiu quando ele era presente. O futuro, ele vai existir quando ele for presente. Então, o passado é apenas uma lembrança e o futuro é um traço também de antecipação na mente, que muitas vezes gera ansiedade. É importante, sim, às vezes visitar o passado para aprender com os erros, até lembrar algumas passagens queridas, não tem importância nenhuma. Ou antecipar um pouco, traçar algumas metas no futuro, para onde a gente quer ir, também é importante. Nós não podemos viver no passado ou viver no futuro. Nós temos que viver no presente. 90% aqui e agora e 10% para ir lá e ir cá. Porque tudo que a gente pode fazer, a gente só vai fazer agora. E se a situação não permite que a gente faça muito, que a gente faça o pouco. Porque existem essas fases na vida. Existem fases de extroversão, existem fases de introversão. A gente, no processo de respiração, nós inspiramos para aurir oxigênio e energia vital, o prana, e depois nós expiramos, ou seja, nós liberamos. Na vida também existem esses ciclos. Tem ciclo que a gente está mais extrovertido, agindo mais no mundo externo, que é necessário. Tem ciclos que a gente tem que se recolher e agir mais no mundo interno, fazer o trabalho interno, de mentalização interior, de viagem interior. Então, uma prática de uma meditação, uma prática de um silenciamento mental. Nós conversamos com Deus através da oração. E muitas vezes nós pedimos e nós agradecemos. Mas já percebeu que nós estamos sempre falando com Deus? Nós podemos fazer uma prática de meditação também, que a gente ouça um pouco o que Deus tem para falar para nós. Silenciando a nossa mente, nós ouviremos. Então é necessário acalmar o coração diante das crises, acalmar as emoções, tranquilizar os pensamentos, e aí nesse silêncio a gente enxerga o foco, o objetivo, e parte para o trabalho. Albert Einstein foi o grande físico do século XX, o maior cientista praticamente dessa época. Era um cientista, não era um religioso. Ele tem uma frase que ficou muito conhecida assim. Ele disse: eu penso 99 vezes e não descubro a solução de um problema.
eu paro de pensar e entro num profundo silêncio e a verdade me é revelada. Então, muitas vezes é necessário que a gente silencie, olhe para dentro e enxergue o caminho. Jesus, ele curou, ele falou, mas geralmente à tardinha ele se afastava a sós para orar. Ali ele iria se refazer as energias, a energia do próprio Deus que está em toda parte. Nessa energia inteligente, como Allan Kardec diz em A Gênese, Deus, essa energia inteligente que está em tudo, que está dentro de nós. Ali, Jesus ia sentir essa energia, se refazer para depois voltar para as multidões e ajudar. Então, é muito importante que a gente tenha uma resignação positiva diante das crises, olhando a crise apenas como uma fase. Conta-se que Chico Xavier, quando ele estava nos seus 5 anos de idade, mais ou menos, uma criança, a mãe dele desencarnou, Maria João de Deus. E quando a mãe desencarnou, o pai não tinha como cuidar dos 9 filhos, eram muito filhos. Então o pai de Chico Xavier saiu distribuindo os filhos entre os parentes, os amigos, para ajudar a cuidar. E o Chico foi deixado aos cuidados de uma madrinha. Só que essa madrinha, ela era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, psicologicamente e também espiritualmente. Ela tinha surtos, ela tinha crises, ela não tinha uma estabilidade emocional. Então o Chico ficou com essa madrinha dos 5 aos 8 anos de idade, mais ou menos, e ele sofreu muito nas mãos dessa mulher. Porque ela machucava o Chico, batia no Chico, chamava o Chico de doido. Só para ter uma ideia, meus irmãos, essa madrinha, ela espetava garfos na barriga do Chico, no abdômen ali, para machucá-lo. E o Chico sofreu muito com isso, sofreu muito essas dores físicas e essas dores emocionais, porque era uma mulher totalmente desequilibrada. Só que o Chico já tinha uma mediunidade muito aflorada, essa alma veio com essa missão grandiosa e a gente sabe os ataques das áreas trevosas que não querem que o trabalho aconteça. E muitas vezes tenta desarticular lá no início. Então o Chico saía às vezes correndo, ensanguentado, né, com a barriga sangrando, lá para o quintal da casa. E aí, por detrás de uma bananeira, no quintal lá, de uma árvore, aparecia a mãe dele, desencarnada. E ela aparecia para ele e falava: Chico, por que você está chorando, Chico? E aí Chico explicava que a madrinha tinha batido nele, tinha espetado, tinha machucado ele. Mãe, está muito difícil, mãe. A senhora partiu, está muito difícil. E ela conversava com ele, consolava e falava assim: Chico, aguenta firme, meu filho, porque isso vai passar. Aguenta firme, porque um anjo de luz vai aparecer na sua vida. Então tenha resignação, meu filho. E ali, aquilo consolava o Chico, esse contato espiritual com a mãe desencarnada. Trazia força para ele. E aí ele voltava alegre, depois, satisfeito, para casa. Mas quando ele falava com a madrinha que ele tinha conversado com a mãe dele, a madrinha chamava ele de doido e tal, e batia nele mais ainda, ou chegou a levar ele para um padre. O padre falou que era para ele rezar não sei quantas Ave Marias, para aquilo passar. O Chico sofreu muito no início, antes de compreender a mediunidade dele, mas manteve a persistência. Certa feita, o Chico estava com fome, passando muita fome. E aí a mãe dele apareceu para ele e falou assim: mãe, eu tô com muita fome. E a mãe dele falou assim: Chico, gula é um pecado, Chico. Não, mãe, mas eu tô com fome mesmo, eu não comi nada. E aí a mãe dele falou assim: ore, Chico, ore a Deus, porque Deus sempre provê o que a gente precisa, né? E o Chico orava, daí a pouco, num desse episódio, aparece um cachorrinho vindo da rua, carregando uma fruta enorme. Não estou lembrado, não sei o nome da fruta, se é jatobá, acho que é jatobá. E colocou
parou na frente do Chico e colocou aquela fruta ali. E aí a mãe do Chico, espiritualmente, falou assim, aí, Chico, olha aí a comida. Come essa fruta e beba uns 2 copos de água que você vai se sustentar bem. E aí Chico se alimentou e ficou realmente sustentado. Era uma fruta grande. Então a gente percebe que na vida desses homens sempre houve crises. Mas o diferencial é como eles passavam por essa crise. Mas aí nesse fato do Chico, a hora que ele fez uns 8 anos, mais ou menos, o pai dele se consorciou com uma mulher. Se casou outra vez. E era uma mulher muito bondosa, muito generosa. Mas antes de casar, ela virou para o pai do Chico e falou assim, olha, eu caso com você, mas com uma condição. O pai dele falou, qual é? Que você reúna todos os seus filhos novamente para nós cuidarmos dele. E aí o pai pegou os filhos novamente, recolheu o Chico Xavier lá da casa da madrinha, e aí ela deu um abraço no Chico e falou assim, você, Chico, é o meu filho do coração. Eu vou cuidar muito bem de você. Pode ficar tranquilo. E aí, nesse momento, ele viu a mãe aparecendo, mostrando aí o anjo de luz aparecendo na sua vida. Então, meus irmãos, sempre Deus está conosco. As forças positivas são muito mais poderosas do que as forças negativas. Tudo está dentro da ordem, da espiritualidade superior que coordena tudo. Jesus falou que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de nosso Pai que está no céu. Então, todos os momentos difíceis pelos quais nós podemos passar, é muito importante que, além de procurarmos resolver essas situações quando dá para resolver, é importante que a gente analise qual é a mensagem que essa crise está trazendo para mim. Qual é a mensagem de crescimento que essa crise está trazendo para mim? É uma prova? É uma expiação? Mas todas as duas formas de situações desafiadoras são, na verdade, propostas da vida para um crescimento pessoal. Todo sofrimento é uma aula para nós crescermos, para nós desenvolvermos as nossas próprias virtudes. Aí surge a esperança. Quando nós temos esse olhar, que nesse mundo de impermanência, nesse mundo de provas e expiações, existem momentos felizes e momentos desafiadores, a gente aceita essa situação e trabalha intensamente com esperança. Esperança vem do latim spes, que derivou o verbo esperar. Inclusive, estudando essa temática desse verbo, né, a etimologia da palavra, eu até passei a encarar o nome da minha cidade com mais alegria, né? Espera Feliz. Quando falava Espera Feliz, eu pensava, é um nome muito bonito, Espera Feliz, né? Eu pensava assim, mas espera, eu vou ficar esperando feliz? Mas espera é um verbo que vem de esperança. Então, esperança é esperar com confiança, com felicidade. Então, o indivíduo, ele sabe que aquilo vai passar, porque tudo passa. Nesse mundo que nós estamos vivendo, tudo passa. A única coisa que não passa, meus irmãos, é Deus. Deus, ele permanece. A essência espiritual que está em tudo permanece. E Deus é suficiente. Porque se nós percebermos, a nossa mente agitada, como dissemos, ela está sempre colocando a nossa realização em alguma coisa que vai acontecer. Eu serei feliz quando eu conquistar tal coisa. Eu serei feliz quando eu tiver tal coisa. Quando eu ser tal coisa. Já perceberam? E essas metas que a mente fica sempre colocando no futuro a nossa felicidade não nos deixam de vivenciar a felicidade aqui e agora. Com aquilo que temos e com aquilo que somos. Nós não temos que criar uma aflição por sermos perfeitos do dia para a noite. A perfeição ela vai chegando. A perfeição absoluta é só Deus. Nós estaremos sempre evoluindo infinitamente em direção a Ele. Mas nós temos sim que desde já sermos completos.
O sentimento de completude é importante. E aí a mente fica falando assim, não, tá faltando, você tem que ter um carro zero. Quando você tiver um carro zero, você vai ser feliz. Aí a pessoa trabalha para poder comprar um carro zero. Aí compra um carro zero. Quando compra, aí a mente fala assim, não, mas você vai ser feliz quando você tiver uma casa. A pessoa trabalha para conseguir uma casa. Não, aí quando chega e consegue, a mente vai colocar a felicidade em outra coisa. Não, você só vai ser feliz mesmo quando você tiver muito dinheiro no banco, no estado social. Você só vai ser feliz quando você fizer uma plástica e melhorar a fisionomia ou o corpo. Você só vai ser feliz quando você tiver um status social de muito poder. E a mente vai projetando. Não que todas essas coisas não sejam naturais, não possam ser conseguidas. Podem sim, é natural, são as metas horizontais, como André Luiz diz, através da psicografia de Chico. Mas é importante a gente colocar em primeiro lugar as metas verticais, que é a proposta da comunhão com Deus. Porque essa comunhão com Deus é que vai realmente preencher o nosso vazio existencial. Todas as coisas no mundo trazem prazeres, mas não traz paz interior. São muitas vezes anestésicos, que anestesiam, mas a ânsia da alma é se preencher com Deus. Nisso, o Evangelho é muito claro. Quando Jesus fala, procurai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas. E aí, meus irmãos, que nós já vamos concluindo para o final, porque termina 10h15 o estudo de hoje, a gente pergunta o seguinte, onde está o reino de Deus? Jesus falou, procurai primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas. Onde está o reino de Deus? Ele mesmo falou. O reino de Deus não vem em forma visível, ninguém vai dizer que ele está ali ou ele está aqui, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, alcançar o reino de Deus é alcançar um estado de consciência pleno, uma plenitude, uma paz interior. Como Sócrates dizia, o pai da filosofia moderna, o reino de Deus é uma consciência tranquila, é um coração pacificado, é uma conduta reta. Então, o reino de Deus é um estado de espírito que nós entramos quando a gente passa a ser grato por aquilo que nós já somos, que já temos, pela vida que somos e que temos. É quando nós estamos presentes na vida, fazendo aquilo que a nossa alma pede, e aí você fica em paz. Você pode passar por alegrias ou você pode passar por dores, mas você está em paz por detrás disso tudo, porque as alegrias e as dores passam, mas a paz que vem de Deus, ela permanece, ela se chama fé, confiança interna. Então, meus irmãos, já chegando para o final do nosso estudo de hoje, gostaria de agradecer muito a atenção, a oportunidade do serviço que a nossa irmã Larissa nos proporcionou, que a gente possa continuar caminhando com Jesus, sob a ótica esclarecedora do Espiritismo, que nos ajuda tanto, que diante das crises a gente nunca possa perder a esperança, percebendo que Deus está no comando de tudo, os espíritos benfeitores que estão ao nosso redor o tempo todo, nos ajudando, eles estão sempre atentos para aquilo que precisamos. Então, o que temos que fazer apenas é a nossa parte. Então, desejo que os irmãos do Centro Espírita A Verdade, saindo no Oriente, possam permanecer nesse estado de paz que os benfeitores nos trazem, que Jesus nos traz, e nós vamos fazer uma prece final para a gente poder finalizar o nosso estudo de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado a todos os irmãos, e que a gente possa continuar nesse trabalho que nos traz tanta alegria, né? Então, vou convidar os irmãos nesse momento para que a gente faça uma oração final. A Larissa falou que nós poderíamos finalizar o estudo aqui com uma oração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor Jesus, nosso mestre, amigo incondicional de todas as horas,
Agradecemos esses momentos que passamos aqui, nessas singelas reflexões, nesse estudo, e pedimos, Senhor, que a sua luz, que as suas bênçãos se derramem sobre nós. Que os benfeitores espirituais, esses anjos de luz, que estão sempre juntos de nós, possam encontrar em nosso coração, em nossa consciência, a abertura necessária para as suas energias de paz e de amor. Que essa energia de paz que desce sobre nós neste momento, que chega até os nossos irmãos que estão em seus lares, em suas casas, onde quer que estejam neste momento, possam permanecer durante toda essa semana que se inicia, mantendo o fortalecimento da fé e da esperança nas lutas do dia a dia. Senhor Jesus, que a sua mensagem de amor e luz trazida pelo Evangelho há 2000 anos possa se espalhar por toda a nossa sociedade, possa se espalhar por toda a nossa cidade Espera Feliz, por toda a cidade do nosso Centro Espírita Verdade, saindo no Oriente, Bom Jesus do Itabapuana, no Distrito, possa se espalhar por todo o nosso país, Senhor Jesus, por todo o nosso planeta Terra. Que essa luz que vem do Senhor possa chegar aos corações daqueles que sofrem, possa chegar aos corações daqueles que estão padecendo dores físicas e dores morais, e trazer esperança, trazer consolação. Envolva no Senhor Jesus em seu reino de amor. Que possamos ser sustentados por essa força que vem do Pai, trazendo para nós a consciência, a fé de que tudo está em suas mãos e que somos apenas trabalhadores, ajudando em sua obra de amor e de equilíbrio. Permaneça com todos nós e muito obrigado, que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado então pela atenção de hoje e nós vamos fechando o nosso momento aqui de estudo e quando irmã Larissa precisar, estamos sempre à disposição para fazer mais algumas reflexões fraternas aqui para os nossos irmãos do Centro Espírita, a Verdade Saindo no Oriente. Eu adorei o nome, lindo nome, a Verdade Saindo no Oriente, porque realmente essa verdade ela tem que ser espalhada para todos nós e chegar a todos nós. Muito obrigado a todos, Jesus prossiga conosco.